A estratégia, Deus deu a estratégia de rodear por 7 dias e no 7º dia 7 vezes. E os soldados que estiveram ali, não saiu nada igual àquilo que Josué talvez tinha por expectativa, sem contar que o povo já estava morrendo de medo. E isso era o que era de mais importante para Josué. O que era de mais importante para Josué? Saber a espessura do muro? Quantos soldados tinha à disposição o povo de Jericó? Não. Só saber que o povo estava tremendo de medo, cumprindo Êxodo 23, 27, Êxodo 15, 15. Deus profetizou: eu vou entrar com força na terra de Canaã e o povo vai tremer Israel, que eu vou entrar para rachar. Eles temerão o povo de Deus. Algo interessante, quando eu preparava essa mensagem, eu me lembrei de Israel. A gente vê lá que Israel, ali no Golfo Pérsico, né, vai sofrendo ataques. Os atentados dos verdinhos radicais, eles ficam ali lançando míssil, provocando, e ganham ali tempo de discurso na ONU, e falam que são religiões do amor, né? No púlpito da ONU é religião do amor. São oprimidos pelo opressor Israel. Mas quando Israel põe o pau na mesa e fala: chega de apanhar, agora nós vamos retalhar. Nós vamos retalhar. O que acontece? Não, vamos fazer um acordo de paz. Percebeu aqui? O povo de Jericó é igual os verdinhos. Quando Israel fala: chega, agora nós vamos para as cabeças. Nós vamos retalhar. Nós queremos todos os sequestrados. Nós vamos para cima. O que acontece? Vamos fazer um acordinho de paz, né? Igualzinho os Estados Unidos, né? Presidente Trump que recebe o aval da elite poderosa dos Estados Unidos, de judeus poderosos dos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos chamam o Gerald Ford, aquele grande porta-aviões que suga a inteligência onde ele ali atraca, né? Os povos tremem de medo. De medo do presidente Trump. E assim, né? Nós vemos que o Trump está mandando uma força-tarefa lá para um paizinho verde radical, né? Os caras já estão se borrando, já estão tremendo de medo diante dessa atitude. É sempre assim. O inimigo treme, como Deus prometeu em Êxodo 23, 27. Êxodo 15, 15. E o Senhor prometeu, com o sopro da sua boca, Ele vai descer e vai derrotar o inimigo. Por isso que nós temos que estar como Raabe, bem alinhados. Havia um pacto. Veja que foi elaborado um pacto de Raabe com os espias. Veja aí no verso 13 em diante, ao qual nós lemos que ela está com o intuito não somente de salvar a sua vida, né? Mas ela demonstra isso quando ela encobre, esconde os espias, mas ela está preocupada também com os membros da sua família. De que protegereis a vida do meu pai, da minha mãe, como também dos meus irmãos, das minhas irmãs, como tudo que lhes pertence, e de que livrareis da morte as nossas vidas. Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Paulo e Silas são uma grande demonstração de que o Senhor quer salvar não somente a você, mas como todos que fazem parte da tua família. Veja a importância de Raabe e o posicionamento que ela tomou com fé e atitude. Ela poderia ser morta se descobrisse: ó, aquela traidora lá, ó, ela enganou, ela mentiu, né? Ela pôs em risco a sua vida para salvar os espias, e Deus viu isso como algo bom. E viu a intenção dela em salvar todos os membros da sua família. Então os espias lhe responderam, veja no verso 14. Então eles lhe responderam: a nossa vida responderá pela vossa, desde que não denuncies o nosso plano. E quando o Senhor vos entregar esta terra, agiremos contigo com bondade e fidelidade. Veja as promessas, né? Assim como os espias agiram entregando uma promessa, o Senhor Jesus Cristo nos entregou promessas. Os apóstolos, a mensagem apostólica ao longo da história nos entregaram promessas. Vemos que esses dois evangelistas deixaram promessas. Uma aliança está sendo feita entre nós e você.
entre Jesus Cristo e você. E eu te entrego a promessa: nada vai acontecer com você, nem com seus familiares, desde que você obedeça aos critérios, você obedeça à lei, essa aliança que nós vamos fazer. Veja no verso 14. Então eles lhe responderam: a nossa vida responderá pela vossa, desde que não denuncie os nossos planos. E quando o Senhor vos entregar essa terra, agiremos contigo com bondade e fidelidade. Então ela os levou a descer por uma corda pela janela, já que a sua casa ficava sobre o muro da cidade. Ela morava sobre o muro. E ela lhes disse: subi para aquele monte, para que os perseguidores não vos encontrem. Escondei-vos lá 3 dias até que eles voltem. Depois podereis tomar o vosso caminho. E os homens lhe disseram: nós seremos inocentes deste juramento que nos fizeste jurar, se não fizerdes o seguinte. Então veja aí que ela orientou os soldados de Jericó a ir por uma direção, e ela orienta os espias para uma outra direção, para eles depois poderem atravessar a nado o Rio Jordão, ficarem 3 dias lá dentro das cavernas, nas regiões cavernosas ali próximo a Jericó. E algo muito importante: nesse período em que os 2 espias estavam ali dentro das cavernas, o pacto poderia ser quebrado. Ela poderia, pensando bem, eu vou mudar de ideia, vou falar onde é que os 2 estão escondidos. Não, ela escondeu tanto dentro da sua casa, lá no telhado, sobre a laje, como também os escondeu durante 3 dias. Ela honrou o pacto, ela não traiu os soldados, ela foi fiel 3 dias de conjuração naquela aliança. Veja no verso 18: quando entrarmos na terra, atarás esse cordão vermelho à janela, pelo qual nos levaste a descer, e reunirás em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a tua família. Quem for para fora das portas da tua casa será culpado da própria morte, e nós seremos inocentes. Mas se alguém puser as mãos em quem estiver contigo em casa, nós seremos culpados da morte deles. Isso aqui é muito importante. Com certeza ela tomou ali uma das suas confecções, e a confecção tinha a cor vermelha. Por um cordão vermelho ela fez os 2 espias descerem. E por aquele mesmo cordão onde os espias de Israel assim desceram ali para a muralha, para o local onde eles deveriam se dirigir, este cordão vermelho servia de sinal de segurança. Pois bem sabemos que o Senhor orientou o povo, o exército de Israel, a rodear durante 7 dias. No 7º dia, 7 vezes, os muros vieram abaixo pelo poder da frequência do grito de fé do povo que circulava em silêncio. O povo circulava a cidade em silêncio. E quando Josué mandou gritar, eles gritaram com força. E a frequência dos gritos provocou, o poder sobrenatural de Deus provocou ali um terremoto. Os muros vieram abaixo. E a casa dela permaneceu. Sem contar que aquele cordão vermelho na janela era o identificador. Note lá no capítulo 6, do verso 20 em diante aí, nós vemos que Josué já orientou: entra aí na casa da Raabe, tira a prostituta e os familiares dela de dentro da casa. Se Josué está mandando entrar na casa, por quê? Os muros vieram abaixo, a cidade foi destruída, todos morreram a fio de espada. A casa dela permaneceu e eles identificaram pela corda vermelha, a garantia do vermelho carmesim, do sangue do Cordeiro Pascual. Quem estava dentro da casa no dia 14 de Abib, ali, naquele dia da independência, que o povo sai do cativeiro egípcio, quem está dentro da casa está sob a cobertura do sangue do Cordeiro, e o Abaddon não ceifou os primogênitos. Quem estava dentro da casa de Raabe, com aquele cordão atado à janela, tinha a garantia de salvação no dia do Senhor, no dia da destruição de Jericó. E para nós, já está até antecipando, e você já percebe isso. Quem tiver com o cordão vermelho sobre a sua vida, quem tiver debaixo da proteção do sangue
do Senhor Jesus Cristo terá acesso à entrada no reino de Deus. Purifique-se as suas vestes do sangue do Cordeiro, para que você tenha acesso à entrada no reino de Deus. Veja que ele fala, quem sair para fora da casa morre. Então vemos que ele já está entregando a profecia. A cidade será toda destruída. Quem estiver fora da arca, quem estiver fora da casa, será morto. Quem estiver fora da casa será morto, e nós não somos culpados, pois a orientação é que permaneçam dentro da casa. Dentro da casa. O cordão vermelho era a garantia de serem salvos no dia da destruição de Jericó. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo nessa manhã, por esta palavra, que você possa ao longo da semana, mais uma vez, abordar essa passagem, capítulo 2, do 1 ao 6, onde ocorre a queda dos muros de Jericó, e ver a fé dessa mulher, e como Deus ali selecionou a vida dessa mulher, que às vezes as pessoas se encontram em condições deploráveis, e pensando que na sua libertinagem são livres para praticar e entregar os seus corpos às intenções mais carnais e mais objetas. Veja que Deus seleciona. Quando Jesus Cristo vem a esse mundo, ele se identifica com o pecador, ele se identificou com todos os pecadores, sem pecado, sem praticar pecado, pois ele tinha que oferecer um sacrifício perfeito, santo, com o seu próprio corpo. Mas ele vem em resgate, ele veio desbaratar o cativeiro. Do céu ele veio resgatar a sua igreja, ele resgatou as prostitutas, todos os abomináveis, o Senhor veio resgatar. Uma amostra disso no Antigo Testamento é quando ele envia esses espias, os seus evangelistas, para resgatar a Raabe e a sua família. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo nessa manhã. Que Deus abençoe grandemente a tua vida.